Boa tarde, queridos alunos do Centro Paula Souza, alunos de ETECs e FATECs, aos nossos diretores, aos nossos supervisores, coordenadores, professores e a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar com vocês nesta tarde. E queremos que vocês tenham um ótimo evento, porque esse evento foi organizado com muito carinho, pensando em vocês, queridos alunos. Então, hoje nós vamos iniciar um webinar que é um diálogo, não é uma palestra, é um diálogo que nós queremos estabelecer com vocês, alunos, com o objetivo de orientá-los, de fornecer elementos para que vocês possam realmente superar essa crise, esse momento, né, de pandemia que nós estamos vivenciando, esse isolamento social, e é muito importante contar com todos vocês unidos, integrados, porque o Centro Paula Souza está sempre pensando no bem-estar de todos, sejam os professores, sejam alunos, e por isso nós organizamos, junto com a Universidade São Judas Tadeu, este evento. E é o nosso segundo webinar, que tem por título, né, Viver os Desafios e Oportunidades em 2020. E hoje nós vamos falar do autoconhecimento, prazer em me conhecer. Olha só que título super legal. Isso foi pensado para vocês, é uma ideia, né, que nós obtivemos com uma pesquisa que nós realizamos com os alunos. E daí, pensando junto com os professores, junto com alguns colegas da gestão participativa, nós chegamos à conclusão que esse título, que esse assunto é de muito interesse para muitos de vocês. Então, por isso, hoje nós vamos tratar do autoconhecimento, prazer em me conhecer. Eu espero que todos vocês, no final deste bate-papo, possam refletir e rever muitos aspectos que possam contribuir para a melhoria de cada um de vocês, tá? Então, é um prazer muito grande que nós hoje apresentamos este evento e convidamos para fazer a abertura a nossa diretora superintendente, a professora Laura Laganá. Então, com a palavra, a professora Laura Laganá. Bom, boa tarde a todos, servidores, professores, mas em especial eu quero cumprimentar os nossos alunos presentes e acompanhando esse webinar, que, como a Sônia já disse, é o segundo de uma série, né, que nós estamos organizando, viver os desafios e oportunidades de 2020, né, um ano bem complicado para todos nós, mas eu acho que esse tema é perfeito. Acho que quero parabenizar já os organizadores, a Comissão de Gestão Participativa, que tem feito um excelente trabalho junto aos nossos alunos, CESU, que é a nossa Coordenadoria de Ensino Superior, CETEC. Quero também cumprimentar, né, o Instituto Ânima Educação, que está fazendo com a gente um trabalho excelente, é uma belíssima parceria,
e a Universidade São Judas Tadeu, de onde vem a nossa palestrante, a quem eu também já desejo as boas-vindas, e que vai, né, discorrer sobre um tema muito importante e muito valorizado, tanto no âmbito pessoal, como no âmbito profissional, e ainda mais nesse contexto atual. Todo esse momento, restrições, né, nos obrigou a modificar os nossos hábitos, nos obrigou a modificar as nossas relações, principalmente os jovens, né, que conviviam diariamente com os seus colegas e hoje estão mais isolados. Eu sei que vocês se comunicam pelo WhatsApp, se comunicam eletronicamente, mas, sem dúvida, isso trouxe sentimentos muito complexos, né, para todos nós, para os adultos, para os jovens, e aí vem aquele sentimento, é muita angústia, é muita ansiedade, vocês sentem falta de liberdade, são incertezas, medos, a gente tem muito medo do momento presente e também temos muita incerteza quanto ao futuro. E, então, em toda essa realidade, é muito complicado, né, a gente se sentir equilibrado. Então, exatamente, o tema que vocês escolheram, sobre o autoconhecimento, prazer em me conhecer, foi bem adequado, né, porque esse é um momento da gente olhar para dentro, né, nós temos que olhar para nós mesmos, entender o que nós estamos sentindo, saber como nos cuidar, inclusive, porque isso é fundamental. Então, eu acho que esse momento, o que a Valéria provavelmente vai nos transmitir, talvez possa nos trazer um alento, né? Um alento, autoconfiança, e eu estou muito agradecida, viu, Valéria, porque nós temos um time que é nota 1000, né? Tanto de alunos, professores, servidores, e realmente nós precisamos cuidar, né, do bem-estar de todos eles, de toda a nossa comunidade. Uma equipe que soube enfrentar esse momento, né, esse desafio, buscou novos caminhos, e agora eu estou falando dos nossos professores e servidores, eles buscaram alternativas exatamente para que os nossos jovens não precisassem interromper a sua jornada, a sua trajetória escolar. E nós tivemos que lidar com as mais variadas sensações, não foi nada fácil, mas eu acho que hoje as nossas equipes se sentem muito orgulhosas, né, por ter enfrentado essa batalha e ter vencido. E os resultados são muito bons, espero que os alunos também se sintam realizados. Nós fizemos uma pesquisa para ouvi-los e, na grande maioria, os alunos estão conseguindo lidar com essa nova metodologia. E agora nós temos um grande desafio, que é acolhê-los, né? E eu acho que o evento de hoje, a palestra de hoje, faz parte exatamente desse novo desafio, que é acolher a nossa juventude, agora no início do segundo semestre, no retorno às aulas remotas. Sabemos que muitos dos nossos alunos, nesse período, viveram situações inusitadas, né? Situações familiares de muita tensão, muita fragilidade, e também sabemos que o índice de depressão dos jovens, nesse período, aumentou muito, né? Por isso, mais do que nunca, é importante esse acolhimento, e a escola desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde mental dos nossos jovens. Mas para que a gente possa acolher vocês, nós também precisamos estar muito equilibrados, muito fortalecidos e muito esperançosos, né? Eu tenho dito isso, que esse período nos trouxe a oportunidade de uma grande aprendizagem, né? Acho que nós aprendemos muito nesse período, e eu não tenho dúvida que, apesar dessa experiência
talvez um pouco traumática, mas, sem dúvida, eu acho que ela também vai provocar mudanças muito positivas, né? Muito significativas no nosso comportamento e principalmente nos nossos valores. Nós temos refletido muito sobre o que realmente importa na nossa vida. Eu acho que isso tem acontecido com todos nós. O que realmente nos faz feliz, né? E essa reflexão realmente vai provocar mudanças muito positivas. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, vou ficar aqui ouvindo, aprendendo, né, juntamente com os nossos alunos. Espero que eles participem muito, façam perguntas, e isso, sem dúvida, vai contribuir muito para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, quero agradecer a equipe, dizer que vocês acertaram no tema, é um tema muito interessante, e te agradecer, Valéria, por ter aceito o nosso convite, e desejo a todos vocês momentos de muita reflexão e de muita aprendizagem. Muito obrigada. Olá, professora Laura, muito obrigada, viu, pelas suas palavras. É muito confortante ouvi-la. A senhora transmite uma paz, é muito bom para todos nós, né? Imagina os alunos que estão nos ouvindo, tá? Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua, a sua dedicação à educação e às pessoas que fazem parte do Centro Paula Souza. Isso é muito confortante saber disso. Muito obrigada mesmo. Eu quero agora dizer para vocês, né, gente, o meu nome, eu sempre esqueço de me apresentar. Eu sou a professora Sônia, a professora Laura já disse, né, meu nome, mas eu sou a professora Sônia Charpentier, trabalho no gabinete da superintendência e faço parte da comissão de gestão participativa, tá? Então, eu quero mandar um grande abraço a todos da equipe da Comissão de Gestão Participativa. Quero também agradecer a todas as pessoas que estão aí fazendo uma parceria maravilhosa conosco, da Universidade São Judas, do Instituto Ânima. O nosso muito obrigado pela colaboração, por toda a ajuda aí ao Centro Paula Souza. Agradeço também, de coração, as pessoas que estão nos ouvindo. E eu quero, nesse momento, passar a palavra para Maria Júlia, que é uma das representantes, né, de alunos que nós temos hoje, porque, desculpa, nós convidamos uma pessoa da UMES, mas ela, por um motivo, eu acredito que problemas técnicos, ela não conseguiu participar. Então, nós temos aí a Maria Júlia, que também é aluna de ETEC e também de FATEC. Então, ela está representando hoje os nossos queridos alunos. Maria Júlia, por favor, se apresente. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Maria Júlia, mas o pessoal me chama de Maju, então, Maju. Bom, eu estudo marketing na FATEC Sebrae e estudo serviços públicos na ETEC Cepan. E estou aqui hoje, né, eu sou integrante do Diretório Central dos Estudantes da FATEC, o DCE, e vim aqui hoje representar os estudantes nessa palestra, nessa live aqui. Eu queria agradecer imensamente ao Centro Paula Souza, aqui na figura da professora Laura, da professora Sônia também, que convidaram a gente para participar. É muito importante estar construindo esse debate, porque o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante para a vida inteira, né? É muito necessário. E eu estou muito empolgada, então é isso. Obrigada também a Valéria, né, por estar aqui dispondo do seu tempo para falar com a gente sobre isso. E é isso, gente. Muito obrigada, muito prazer e vamos que vamos. Agora eu quero apresentar a professora Valéria Vieira Linarte, psicóloga, docente na graduação da Universidade São Judas Tadeu e mestre em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Professora Valéria, seja bem-vinda, desejo uma ótima palestra e passo a palavra para você. Muito obrigada. Professora Valéria, por favor, habilitar o seu microfone. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz em representar a Universidade de São Judas nessa parceria com o Centro Paula Souza e por vocês terem aceitado esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é a psicologia. Eu vou aproveitar o gancho da professora Laura, que falou que nós estamos vivendo um momento de muito turbilhão. Acho que todos nós conseguimos perceber isso, né? E o que esse turbilhão tem causado de emoções na nossa vida? E essas emoções, é muito provável que vocês se depararam com emoções muito diferentes nesses últimos 5 meses, e que em algum momento vocês pararam para pensar um pouquinho sobre quem eu sou, que sentimento é esse, o que isso está fazendo comigo. Nessa minha fala, eu vou dividir um pouquinho dos meus conhecimentos sobre a psicologia, sobre o autoconhecimento, e vou acabar falando também um pouquinho de mim, porque toda situação em que a gente fala, mesmo que eu fale em nome de alguém, eu vou selecionar algumas coisas para falar. E essa seleção eu faço por conta do meu viés. O viés das minhas crenças, dos meus valores, do que eu gosto, né? Então, para começar, eu vou contar para vocês uma coisa que eu gosto bastante. Eu adoro as tirinhas da Mafalda. Eu não sei se vocês conhecem, ela é uma menina bem preocupada com a humanidade, com a paz mundial. Eu falei que ela é uma menina, na verdade, ela é uma cinquentona, assim como eu. Mas ela é bastante enxuta, assim como eu. Eu digo isso porque as tirinhas dela começaram a ser veiculadas lá na década de 60, né? E eu digo que ela é enxuta também, ainda nos dias de hoje, porque os temas são muito atuais. Então, vamos dar uma olhada, André, na tirinha que a gente tem aí para a gente ver com o pessoal. Vamos lá, o que a Mafalda está falando aí? Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Vejam só. Essa é uma grande provocação que a Mafalda está nos fazendo. E eu vou partir para uma outra provocação com vocês. Agora, eu vou fazer uma perguntinha. Se você tiver que se dar uma nota de 0 a 10, o quanto, neste momento, você avalia que você se conhece? Estudos da psicologia nos mostram que a prática do autoconhecimento ainda é muito pouco exercida pelas pessoas de forma geral. Então, a minha intenção ao longo desse nosso bate-papo é instigar você a investir na aprendizagem do seu autoconhecimento. Eu acredito, a psicologia nos mostra isso, que a partir do momento que a gente adquire autoconhecimento, nós adquirimos também autonomia, qualidade de vida. Então, para isso, eu vou te propor algumas reflexões e quero te dar algumas ideias e sugestões de como você pode fazer isso no dia a dia, ok? Vamos lá? Vamos começar, então, pela definição do que é autoconhecimento. André, o slide. Então, eu vejo que o autoconhecimento... André, volta um pouquinho, eu estou no anterior ainda.
Ai, obrigada. Então, a gente pode ver que o autoconhecimento tem aí como uma definição que a gente precisa estar entrando em contato com quem a gente é. Parece uma frase tão jargão, né? E é jargão porque nem sempre a gente consegue atingir isso, né? O que é entrar em contato, em consciência com quem você é na essência? Mas aí a gente vai explicando um pouquinho melhor. É descobrir quais são as suas características principais que fazem você agir da forma como você age, ser quem você é e ter os resultados que você tem mediante os seus comportamentos. Essa é uma situação bastante importante e interessante, porque, principalmente nos dias de hoje, ela pode nos dar garantias de que a gente tenha, com a aquisição do autoconhecimento, habilidades para termos atitudes de autocuidado. Vocês devem ter ouvido muito falar nesses 5 meses da importância do autocuidado. Mas como é que eu cuido de algo que nem eu sei direito como é? Ou como vai se comportar mediante determinadas situações? Vou dar um exemplo. Estou em casa, de boa, no isolamento social, um amigo manda um WhatsApp me convidando para ir num bar. Muito bem. No momento atual, nos dias atuais, o que eu preciso saber para poder responder a este meu amigo? Além de todos os cuidados de saneamento básico que a gente tem ouvido falar, né, dos cuidados para com a saúde, higiene pessoal e tudo mais, eu preciso saber de mim também. Eu preciso saber como eu estou me sentindo neste momento. Eu me sinto segura de estar frente, de estar saindo com os meus amigos nesse momento? Eu sei exatamente para onde eles vão e sei como eu vou me comportar caso esse encontro provoque uma emoção que dê vontade da gente se abraçar. Será que eu vou conseguir dizer para o meu amigo, não, amigo, de longe? Será? Eu sei que vocês sabem que isso é importante hoje em dia, mas tem uma diferença muito grande entre conhecer e agir sobre esse conhecimento, né? Por isso que a questão do autocuidado é tão importante nos dias atuais. Vamos ver com cuidado cada um dessas características que a gente tem discutido aqui. Próximo slide, André, por favor. Pode passar o outro slide. Isso. A gente estava falando lá de entrar em contato, ter consciência de alguns aspectos importantes da nossa vida. Um primeiro que a gente está falando aqui é como eu reajo frente aos acontecimentos, né? E aí eu vou trazer, de propósito, uma situação que eu tenho certeza que todo mundo que está aí na telinha está vivendo, que é essa aqui, que são as aulas online. Pois é. Difíceis. É difícil sim, sabe por quê? Porque é novo, gente. Tudo que é novo assusta demais a gente. A gente não sabe como lidar. É novo, né? Eu acredito que alguns de vocês já devam ter tido alguma experiência online, aqui ou ali, mas não com a frequência que estamos tendo agora, do dia para a noite. A gente começou a encontrar os nossos professores na telinha do computador. Cadê aquele meu amigo que senta do lado? Cadê aquela minha amiga fofa que sempre traz um chocolatinho para mim na aula? Cadê aquela amiga que eu adoro conversar quando eu chego na escola? Não tá, né? O professor faz uma piadinha e eu não tenho nem com quem compartilhar, que eu também já vivi isso que o professor está vivendo. Ai, que sofrimento pra gente, né? Eu posso falar isso de carteirinha também, porque eu sou professora.
Estou vivendo assim como vocês essa situação. Diante desse acontecimento, dessa contingência nova que a gente está vivendo, que é o ambiente de sala de aula agora ser online, como eu reajo frente a isso? Eu acabei de falar que a gente tende a lidar com o novo de uma forma muito difícil. A gente se assusta, a gente tem medo, a gente tende a não gostar, né, sem nem mesmo antes experimentar. Então, frente a essa situação, pergunto para vocês, como é que vocês estão reagindo? E ali tem uma outra figurinha que diz respeito à minha pergunta. Eu ligo a câmera? Não ligo a câmera. Por que eu não ligo a câmera? O que será que vai acontecer se eu ligar a câmera? Óbvio que essas são situações que a gente teria que ter esse tempo de fala todinho só para discutir essa questão, né? Podem ser muitos motivos. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que frente a alguns acontecimentos, eu vou reagir de determinadas formas. E o que está por trás dessa minha reação pode ser minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas angústias, as minhas inseguranças, as minhas certezas. Ah, não vou ligar. Não vou ligar a câmera, tenho vergonha. E se o professor me chamar? Sim, e se o professor te chamar? Não pode ser uma ótima oportunidade de você conversar mais próximo a esse professor? Uma das dicas que a gente dá para a gente desenvolver o autoconhecimento é experimente coisas novas. Eu vou parar o assunto por aqui, mas eu vou deixar essa dica para vocês. Experimente coisas novas, tá? Se desafie. Próximo slide, por favor, André. Como eu me comunico? Nós nos comunicamos de formas muito diferentes. Certamente no grupo de vocês devem conhecer pessoas que são tagarelas, comunicativas, são expressivas, até no não verbal, ela parece que está falando, pelos seus gestos, né? Em compensação, a gente também tem no nosso grupo pessoas que são mais introvertidas, que tendem a falar menos, que ouvem mais. Ah, o que é bom nisso, Valéria? O que é melhor? Não existe melhor. Na verdade, quando a gente pensa nesse sentido, o equilíbrio é o melhor, né? Mas a ideia é mostrar que, quando eu penso em autoconhecimento, eu também tenho que refletir na forma como eu me comunico. Frente a uma situação, eu reajo? Eu ouço? O que isso diz de mim? Próximo slide. Como eu aprendo? Os estudos da psicologia escolar e da aprendizagem mostrou para a gente que as pessoas aprendem de formas diferentes. Tem pessoas que são visuais. Eu tive uma experiência agora há pouco, nós estamos nos encontrando para fazer esse evento com algumas pessoas, nós nos encontramos ontem e hoje novamente. E aí, quando a gente se encontrou hoje, alguém me perguntou, você já conhece a fulana? E eu fiquei por um segundo na dúvida, será que conheço? Quando a imagem dela apareceu, eu falei, conheço. Isso é um pequeno exemplo para mostrar para vocês uma característica minha, eu sou visual. Eu conheço você hoje, a gente vai ter uma ótima relação, depois de um tempo a gente não se vê mais. Depois de muito tempo a gente não se vê mais. Eu vou encontrar na rua com você, eu vou ficar te olhando porque eu sei que eu te conheço de algum lugar. Eu posso não saber o seu nome, onde foi exatamente que a gente se conheceu, mas eu sei que eu te conheço. Quando eu tenho uma prova, algum trabalho para fazer, de tanto estudar, eu consigo visualizar a página que está o conteúdo, porque eu sou visual. Tem pessoas que são auditivas. É aquela pessoa que quando vai estudar, por exemplo, ela pega o material e sai lendo pela casa. A mãe fala, pelo amor de Deus, vai estudar em outro canto. E a pessoa continua falando e falando. Ela precisa ouvir. Quando ela ouve, ela capta melhor. E a gente tem os sinestésicos, né?
que são as pessoas que precisam fazer. Essa é a maneira melhor que eu tenho para aprender. Então, fica aí mais uma dica, né? De que eu preciso saber como eu aprendo. Próximo slide. Como eu me relaciono comigo mesma? Ai, nessa figura eu estou me achando linda, né, gente? Como eu me relaciono comigo mesma? Eu me cuido, eu tenho compaixão para comigo, eu me aceito, eu consigo me olhar no espelho, me aceitar. E quando eu falo de aceitação, eu não estou falando de passividade, eu estou falando de olhar no espelho e se reconhecer. E quando eu faço isso, aí eu posso, inclusive, eu posso decidir se eu quero mudar algo. Então, essa é uma etapa bastante importante do autoconhecimento. E a outra etapa do autoconhecimento, como eu me relaciono com os outros, né? Tem pessoas que na relação com os outros parece que estão numa guerra infinita. Bom dia por quê? Né? Quem nunca ouviu ou viveu algo assim? Será que isso tem a ver comigo? Ou será que isso tem a ver com o outro? A relação com o outro nos ajuda muito a conhecer quem a gente é. Porque nos coloca na prática da ação. É ali que eu vou ter algumas relações, como a gente já falou em slides anteriores, que podem ser bastante significativas para esse processo. Então, olhar mais profundamente para isso também é importante. Vamos para o próximo slide? Então, e aqui agora eu volto para o momento do convite. Vamos aprender? Vamos aprender a se conhecer melhor? Puxa, tem tantas vantagens que isso vai me trazer na vida. Esse é um dos convites para mim. Eu coloquei uma figura aí de um quebra-cabeça, porque eu faço essa analogia quando eu penso em autoconhecimento. De que se conhecer significa olhar detalhadamente para cada aspecto da minha vida. E à medida que a gente vai encontrando essas peças, a gente começa essa montagem. É preciso de paciência, é preciso disciplina. No começo, tudo parece embaralhado, parece que a gente não vai conseguir nunca terminar esse quebra-cabeça. Mas aos poucos, tudo vai se formando. Mas a gente tem que lembrar também que a gente muda. Ao longo dos anos, a gente vai mudando. E esse quebra-cabeça vai ganhando uma nova forma. Com isso, eu quero dizer que o autoconhecimento é um processo contínuo, ok? Não tem fim. Vamos falar... O próximo slide, André, por favor. O próximo. Isso. Vamos falar sobre aprender a se conhecer. Eu trouxe aqui 3 aspectos importantes da gente conversar para a gente começar esse processo de aprendizagem com a gente mesmo. Esses 3 aspectos são o ambiente, como nós aprendemos e os aspectos ligados à nossa história de vida. Desde que somos alguém, nós estamos em interação com o ambiente. Eu vou começar pelo ambiente. De pequenininho, o nosso ambiente nuclear é a nossa família. Depois vem a escola, os amigos, os professores, a gente vai crescendo e a gente vai conhecendo outras famílias, faculdade, pessoas do trabalho. Esses são os ambientes que nós podemos fazer parte ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa história de vida. Se eu quero entender por que eu me comporto, como me comporto, eu preciso olhar para esse ambiente e para essa história.
Agora, eu vou pedir para o André tentar passar para a gente um videozinho. O André que nos ajuda nessa tarefa em relação à tecnologia. Não, então, André, será que você consegue passar o videozinho? Vamos tentar. É um vídeo bastante interessante que mostra um pouquinho para a gente algumas questões ligadas à aprendizagem de comportamentos. A qualidade do vídeo não é das melhores não, viu, gente? Também não tem fala, nem legenda, é só uma musiquinha de fundo. Não dá, André? Ah, gente, eu vou ficar devendo. Desculpem. Pode voltar à apresentação, por favor, André. Bom, eu vou resumir o que é o vídeo. Ele se chama, se vocês colocarem no YouTube, talvez vocês encontrem. Children see, children do. Crianças veem, crianças fazem. Volta um pouquinho, por favor, André. No slide anterior. Isso. Aí. Então, neste vídeo, a gente vai perceber que nas cenas há sempre um adulto e uma criança. Então, há um adulto subindo a escada, uma escada rolante, e ele tem na mão um cigarro aceso. A criança está atrás dele, subindo essa escada rolante, também com um cigarro aceso. Tem uma outra cena que é bem chocante, que é um adulto, parece se inclinando em direção ao berço e gritando, esbravejando, como se tivesse, porque tem um bebê chorando. Vem uma criança pequenininha que começa a gritar e esbravejar também com essa criança. E aí, assim, a gente tem várias cenas mostrando talvez uma imitação de comportamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer algo de mim. Eu aprendo, desde pequenininha, coisas do ambiente. Eu aprendo com a minha família, com as pessoas que eu convivi. Então, muitas das características que eu tenho hoje fazem parte da minha história, lá de trás, lá da minha infância. Eu, Valéria, sou assim, falo assim, me comporto de tal jeito, porque eu tive uma história X. E aprendi de acordo com isso. Tudo que você faz hoje, você vem aprendendo dentro da sua trajetória de vida. Quando eu era pequenininha, vou contar uma coisa para vocês. Eu adorava ouvir a conversa dos adultos. E geralmente adulto não gosta, né, que criança fique lá. Mas eu estava sempre no meio deles, lá na família, ouvindo. Uma outra coisa que eu adorava fazer era ouvir as histórias da família. E perguntava, até hoje eu adoro isso. Vou investigar minha árvore genealógica, sempre curti. Conforme eu fui crescendo, ouvir foi se tornando minha maior característica. As minhas amigas, elas vinham até mim me pedir conselhos, pedir ajuda sobre o que elas deveriam fazer diante de uma determinada situação. Foi assim que eu fui me apaixonando pela história do outro. Nossa história, ela guarda o segredo de tudo, gente. Ela é como uma caixinha preta do avião. Tudinho o que fazemos foi aprendido e construído pela nossa história. Olha para a sua história, você vai descobrir muitas coisas sobre você. A gente é aquilo que a gente aprende.
Eu falei um pouco do vídeo, né? Porque eu quis falar do ambiente, porque muitas vezes a gente cresce num ambiente hostil ou num ambiente amoroso, e isso vai fazer com que se desenvolva características em mim ao longo dessa minha trajetória que muito provavelmente eu devo manter por toda a minha vida. Mas uma coisa importante de eu contar para vocês também é que muito do que a gente aprende. Eu vou contar uma outra coisa minha para vocês. Adorava brincar de escolinha. Segundo minha mãe, eu era uma professora bem brava. Tinha lousa, tinha apagador. E eu lembro que nessas brincadeiras, que eu colocava minhas bonecas tudo sentadinhas ali, vendo a minha aula, muitas vezes eu via meus pais olhando distantes para o meu brincar e riam com satisfação. Eles vinham me perguntar, e aí, professora, como é que está a aula hoje? O que você vai ensinar para os seus alunos? E essa interação dos meus pais para comigo, neste momento, me passava uma mensagem indireta de que isso era legal. Eles achavam que eu fazer isso, brincar de escolinha, ser professora, era algo legal. Quando eu fui crescendo e fui participando das atividades da escola, uma das coisas que eu mais adorava fazer é ser ajudante da professora. Nossa, a gente ainda, quando a professora dava coisas para a gente corrigir, o material dos amigos, era melhor ainda. E olha onde eu estou hoje. Eu não nasci com um dom. O meu ambiente, as pessoas ao meu redor favoreceram a minha aprendizagem. O que eu estou contando para vocês é que quando a gente vai vendo uma criança se desenvolvendo, a gente vai percebendo características dela e a gente vai sinalizando para ela. Olha isso, olha como você faz bem, e a gente vai crescendo. Aliás, vocês devem viver essa situação também. Muito provavelmente alguém já chegou para você e falou, cara, você vai ser o orador da turma. Meu, você fala muito bem, né? Ah, vamos fazer uma festa, vamos. Quem faz o bolo? Ah, o bolo quem vai fazer é a Bia, porque ninguém faz um bolo que nem ela. Aliás, a Bia cozinha muito bem. Aprendam a ouvir o que as pessoas à sua volta falam sobre você. E preste atenção, talvez eles estejam te dando uma dica bem interessante de que você se destaca nessa habilidade e nessa questão. Por um outro lado, eu estou falando só de coisas positivas, né? Mas também tem outras coisas que acontecem, por exemplo, vamos imaginar uma criança que queira ser cantora. Melhor, vou até contar de novo alguma coisa sobre vocês. Agora um pouquinho mais particular, vou dividir algo do meu filho. Eu tenho um filho que quando pequenininho, eu perguntava para ele, o que você vai ser quando crescer? E ele falava para mim, jogador de futebol. E eu pensava, não, porque, gente, fofíssimo, uma graça de criança, mas habilidade para futebol ele não tinha. De alguma maneira, é provável que eu tenha passado essa mensagem para ele, né? Por mais que a minha tentativa e a minha percepção é de que isso não seria adequado. Mas eu sou mãe ali, né? E não psicóloga. Então, não é uma tarefa muito fácil. A gente acaba deixando transparecer o que realmente a gente pensa. E que consequências que isso pode trazer para o outro? Bom, talvez ele ouça tanto isso das pessoas, né, de que ele não tem tanta habilidade para ser jogador de futebol, para ser cantor, que talvez ele desista, ele deixe de enfrentar essa situação. A responsabilidade é minha? Não. A responsabilidade é sempre, né, de quem está vivendo a situação. Mas isso é uma história para uma outra conversa, tá bom? Vamos continuar a nossa fala. Próximo slide, por favor, André. Isso.
O próximo. Que agora eu quero falar sobre a importância do autoconhecimento. Vamos para o próximo? Bom, eu vou caminhar aqui, eu não sei se deu uma travada lá na apresentação, mas o próximo slide é um slide em que eu coloco algumas figuras para ajudar a gente a pensar no porquê o autoconhecimento é importante. Vamos lá, vou contar. Ele é importante, gente, porque ele tira a gente do modo automático. Ele nos coloca no modo manual. Quem já sabe dirigir, sabe do que eu estou falando. Quando a gente dirige no modo manual, a gente presta mais atenção. E a gente, para pensar em autoconhecimento, a gente precisa estar atento à tomada de consciência de si. Reparem que muitas vezes a gente descobre uma habilidade que a gente tem porque os nossos familiares nos contam, né? É aquilo que eu estava falando, você faz bolo muito bem, você pode ser um ótimo orador. Isso mostra para a gente que a gente tem que olhar com calma e atenção. Uma outra questão é por que o autoconhecimento, ele me proporciona a reconciliação com a minha história. O olhar para a nossa história, para encontrar características pessoais duradouras, pode nos ajudar a dar um sentido novo para algo que vivemos lá no passado e que não tinha ficado marcado de uma forma positiva. Então, quando eu faço essa volta lá para o meu passado, para eu tentar entender quem eu sou hoje, eu posso me dar a chance de me reconciliar com essa história que na época não ficou bem contada. Isso é tão bom, gente. Uma outra questão é porque facilita decisões e escolhas. Quando a gente se conhece bem, a gente faz melhores escolhas. Vocês que estão em ETEC, em FATEC, já tiveram que pensar sobre cursos, áreas de interesse. Já passaram, por exemplo, né, por essa questão de escolher e tomar decisões. Alguns passam por esse momento de uma forma muito tranquila, mas nem todos. No programa de orientação profissional, por exemplo, que é uma das práticas da psicologia, a primeira temática que a gente propõe reflexão e discussão é a temática de autoconhecimento. Porque é ali que eu preciso parar para pensar que disciplinas eu mais gostei, o que eu gosto de fazer. Então, a partir do momento em que eu olho para mim, eu consigo tomar decisões mais assertivas. Até referente àquela que eu contei para vocês lá no começo da fala, do convite do meu amigo para sair em época de pandemia, né? Até neste momento, o autoconhecimento vai me ajudar. E porque nos ajuda a planejar mudanças comportamentais de forma assertiva e duradoura. Mudança de comportamento. Vocês acreditam que isso pode acontecer? Tem alguns ditos populares que falam que as pessoas não mudam nunca. Olha, não acreditem nisso. O comportamento, ele é possível, sim, ser passível de mudança. Não é um processo fácil. Para que ele seja duradouro, vai implicar muita dedicação, muita força de vontade de vocês. Mas com o autoconhecimento, isso é algo possível de acontecer. Não percam essa oportunidade. Gente, eu estou terminando por aqui. Eu sei que a gente tem um papo longo pela frente.
E eu vou retomar a chamada do pôster que vocês devem ter recebido para essa palestra, no qual eu falava que a gente só pode entrar em contato, reconhecer e ter o poder de transformar aquilo que a gente conhece. Então, bora lá se conhecer melhor. Muito prazer em conhecer você. Muito obrigada. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com essas reflexões. Professora Sônia. O áudio, professora, por gentileza. Professora Valéria. Sim. Foi um prazer muito grande ouvir você. Uma palestra muito boa que nos ajuda a olhar mesmo para a nossa história, para a nossa trajetória de vida, né? Isso muito, muito importante. E eu fico feliz de poder oportunizar às pessoas essa reflexão. Eu acho que muitos jovens estão aí para tomar uma decisão, que carreira seguir, o que eu faço, que caminho seguir. Eu acho que isso é muito bom, porque possibilita esse olhar para a sua trajetória, se autoconhecer e daí tomar as melhores decisões, né? Com certeza, eu fico muito feliz, muito grata pela sua exposição e tenho certeza que as pessoas estão apreciando muito esse bate-papo. Eu passo a palavra para a professora Rosimeire, que vai fazer uma mediação das perguntas a seguir, e depois para Maju, a nossa representante de alunos, tá? Porque a Maju está aqui hoje para contar um pouquinho daquilo que os alunos estão vivenciando por meio das questões que ela vai fazer para a nossa palestrante, tá bom? Muito obrigada, professora Valéria. Foi um prazer muito grande ouvir a sua fala, o seu bate-papo conosco. Boa noite, alunos. Boa noite, convidados. Muito bom estar aqui, né? Eu sou a professora Rosimeire. E quando veio esse tema, prazer em me conhecer, eu achei que eu tinha entendido muito bem este tema. Mas quando a professora foi falando, parece que eu fui tendo o prazer de me conhecer. Lembrando daquele período quando alguém dizia para mim, olha, sabe que você faz um bolo bem? E aí você vai acreditando e você vai fazendo melhores bolos. Ou então, quando alguém disse para mim assim, sabe que você fala bem? Talvez você leve jeito para ser professora. Eu falei, eu nunca pensei nisso. E aí, nisso que ela foi falando, eu fui tendo o prazer de me conhecer novamente. Muito obrigada, professora Valéria, por este momento de me conhecer de novo. E nessas histórias aqui, né, estava acompanhando o chat, e veio uma pergunta de um aluno que eu achei super bacana. O nome dele é Tiago Marcelino, ele é da ETEC Bartolomeu Bueno da Silva, lá da ETEC Anhanguera, a 262. E ele fez a seguinte pergunta, professora Valéria. Como o autoconhecimento pode ajudar nossa saúde mental neste período de incerteza que estamos vivendo? Quais as possíveis atitudes para a busca do autoconhecimento? Tá. Oi, Tiago, prazer em te conhecer. Realmente, a Rose fez uma colocação bastante importante. Aliás, antes de responder o Tiago, eu preciso concordar. Rose, você fala muito bem. Você dá para ser professora. Mas vamos lá, Tiago, olha, como é importante sim, Tiago, a questão do autoconhecimento para esse momento atual e pensando na questão da saúde mental. O que é a saúde mental? Né? Vamos pensar sobre isso.
a minha saúde mental, ela reflete a minha qualidade de vida. E lá no comecinho, eu falei exatamente sobre isso, que o autoconhecimento pode trazer para a gente liberdade, autonomia e qualidade de vida. Então, a gente olhar para si nesse momento, frente ao que nós estamos vivendo, que é uma tragédia, há muito tempo que não vivíamos algo assim, né, parecido, a gente não tem modelos para isso, a gente não tem modelo, a gente está tendo que aprender juntos. Então, a gente tem ouvido muito que o cuidado que a gente tem conosco reflete no cuidado com o outro. Vamos pensar nos jovens. Você deve ser jovem, Thiago. A gente sabe que os jovens têm tido pesquisas que mostram para a gente que os jovens, eles têm uma possibilidade de contaminação e de... Não é quantidade de vírus, desculpa, eu não sou da área, mas uma carga viral muito grande. E muitos são assintomáticos. Muito bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu posso sair, eu posso ver meus amigos, eu posso ir para a balada. Bom, mas dado essa informação da ciência, né, de que os jovens carregam uma grande carga viral e muitos são assintomáticos, a gente se vê na responsabilidade de proteção para com o outro. Porque eu posso contaminar outros que podem ter um risco de saúde muito alto. Então, novamente, olha só como esse tema, ele mostra para a gente que o olhar para mim necessariamente tem que estar relacionado com o olhar para o outro, né? Então, o autoconhecimento, ele vai trazer, sim, para você capacidade de escolhas e tomadas de decisões importantes nesse momento em que você pode se sentir impelido a ter um padrão de vida que você tinha antigamente e que já não é possível mais. Olhar para isso e pensar como reconstruir essa história, eu acho que é muito interessante. E a gente pensando em atitudes que podem ajudar isso, a gente pode pensar, eu acho que nessa minha fala eu falei em várias delas, né? A gente pode falar em algumas atitudes, como, por exemplo, a autoobservação, escolher as companhias com as quais a gente anda. Eu não estou falando que o meu ambiente, as pessoas que intermediam as relações das quais eu faço parte, elas me trazem informações sobre mim. Então, você ter pessoas ao seu lado que vão te fazer apontamentos interessantes, de forma acolhedora, pode te trazer também grandes contribuições nesse momento, né? Experimentar. Experimentem coisa nova, experimentem ligar a câmera. Ai, mas eu tenho vergonha. Experimenta, vê o que acontece. Ai, eu tenho uma dúvida, mas eu tenho vergonha de perguntar e as pessoas rirem. Experimenta essa sensação. Pensa, o que de pior pode acontecer? Eu garanto que a tua resposta vai ser uma resposta que no final você olha e fala assim, mas eu dou conta disso. Experimenta. Se você puder viajar, conhecer novos lugares, isso traz informações importantes também da gente, né? Mergulhar na sua história. Não está em isolamento social? Pega aquele álbum de infância, senta do lado da avó, senta do lado da mãe, conversa sobre a sua história, procura saber como é que foi quando você chegou na família, como foi até antes disso, porque o antes de você ser gerado também faz parte da sua história. E esse é um momento muito legal, a gente está muito junto com família, né, nesse momento. Aproveita, eles adoram falar sobre você.
e vai ser muito legal você também ouvir. Ouça com filtro, né? É a fala do outro, é a vivência do outro, é a percepção do outro. Ouça e vê o que você vai fazer com isso aí. Não deu certo? Tenta de novo, tenta de um outro jeito. Quantas vezes vocês já devem ter ouvido falar que para a gente ter a expertise em um assunto, a gente precisa treinar, treinar e treinar. Pois é, treinar. Eu quero mudar um comportamento. Eu quero perder a vergonha. Eu quero me expor mais. Tenta. Vai lá. Fez de um jeito, não deu certo. Talvez não seja você. Talvez sejam as pessoas que estejam nesse ambiente, né? Talvez seja o ambiente. Olhe para o que está em torno e tente fazer de algo diferente, mas fazer aquela mudança que você quer. Olha, tem pessoas que adoram registrar, né? Anotar, fazer anotações, adoram. Acho que hoje deve ter até algum aplicativo de diário, né? Na minha época, a gente tinha um diário que tinha um cadeado, que com um sopro, o cadeado quebrava e seu segredo poderia estar à disposição de qualquer pessoa que tivesse acesso a esse diário. Hoje, talvez vocês tenham acesso a um aplicativo. Enfim, existem formas de registrar. Tem pessoas que fazem álbum de scrapbook. É um jeito de você registrar também coisas da sua história. Não precisa ser só na forma de diário. Tem gente que escreve poesia, tem gente que compõe músicas. Você está falando de você. E isso pode ser algo que te ajude muito a perceber coisas sobre você. Nos tempos de hoje também tem se falado muito sobre a prática da meditação e da yoga, né? Tenta, não fez? Vai lá. É estranho. Tenta. Vê que resultado isso traz para você. E por fim, obviamente, eu vou falar da terapia, né? A terapia, o trabalho com um psicólogo, ele capacita que você adquira esse autoconhecimento de uma forma mais objetiva, mais acolhedora, porque muitas vezes o autoconhecimento causa na gente um sofrimento. Então, se você tiver chance de poder vivenciar um trabalho com uma psicoterapia, isso eu garanto que vai ser bem rico para você, tá bom? Acho que é isso. Professora Rose, habilita seu áudio. Verdade, esqueci de colocar o áudio. Meus queridos, eu estou vendo assim que está chegando bastante perguntas de FATEC, bastante perguntas de ETECs. Então, para representar aqui agora as FATECs, a Maju, delicadamente, que nós chamamos ela assim, vai estar nos ajudando com algumas perguntas que nossos colegas estão enviando. Por favor, Maju. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer. Eu adorei o conteúdo, adorei a palestra. Me fez também, assim como fez a professora Rosemary, revisitar algumas coisas, sabe? E refletir. Vou passar a semana inteira refletindo, que eu sou dessas. E eu estou muito feliz, na verdade, eu queria pedir licença aqui para falar que eu estou muito feliz por ver bastante gente da FATEC aqui, muito mesmo. E eu queria, inclusive, pedir para vocês falar, né, sugerir para vocês seguirem a gente no Instagram e curtirem a nossa página no Facebook, DCE FATEC, que lá a gente fala bastante sobre as atividades, tanto do Centro Paula Souza, como do próprio DCE em si. E aí, professora, eu vi aqui bastante gente perguntando, e até por experiência própria também, gente falando sobre autossabotagem, que, inclusive, uma das meninas, quando você falou aqui, que não tá de onde ela é, mas quando você disse aqui que a gente tem que ver no que a gente é bom, né, que às vezes os nossos amigos, nossos familiares podem dar dicas, dar pistas, a gente pode ver também, ela disse assim, mas tem gente que não se destaca em nada, não tem habilidade nenhuma. E aí eu falei, nossa, autossabotagem. E aí logo em seguida veio alguém perguntando,
como que lida com a autossabotagem? Eu falei, gente, não, tá muito bom, então eu vou perguntar isso aqui. Porque é uma coisa muito forte, muito latente, e eu entendo que além de atrapalhar em diversas áreas da vida, voltando aqui para a faculdade, para o curso técnico, para o curso do ensino médio, né, tem um impacto também, né? Eu acho que atrapalha bastante. Eu queria saber, então, como que o autoconhecimento pode ajudar a gente nisso. E é isso. Oi, Maju, obrigada pelas suas considerações, a sua fala foi muito doce, muito generosa, obrigada. E olha que interessante, concordo com você, acho que você pescou aí do chat um tema muito interessante que dá uma outra palestra inteirinha para a gente falar sobre isso. Mas eu acho que hoje, nesse momento, a gente pode pensar sobre uma condição que em algum momento da palestra eu também falei. Eu contei para vocês que o ser humano não lida bem com mudanças, lembra? Pois é, eu acho que essa questão da autossabotagem está muito relacionado com aquela situação de querer ficar no status quo, sabe? Me deixa aqui, tá ruim, mas aqui eu sei lidar. Não tá bom, mas sempre foi assim. E com isso eu sei lidar. Eu lembro que na época que eu era estudante, eu me deparei com uma pesquisa que me chamou muita atenção. Vou contar resumidamente para vocês. A pesquisa era uma pesquisa que investigava se mulheres que tinham sido filhas de pais alcoólatras na fase adulta, qual o padrão de relacionamento que elas buscavam na fase adulta, tendo vivido a experiência de terem sido filhas de pais alcoólatras. E aí é uma pesquisa bastante interessante, era uma pesquisa qualitativa, em que as pessoas falavam, né? E tinham muitas falas das mulheres que diziam assim, que era uma pesquisa longitudinal, inclusive, pegava várias fases da vida da pessoa. Numa dada fase, antes do casamento, essa pessoa disse que ela jamais escolheria um parceiro que bebesse. Jamais. Bom, passado um tempo, novamente, foi feita uma nova coleta de dados com esse mesmo grupo, e, para a surpresa dos pesquisadores, a maioria das mulheres estavam casadas ou tinham sido casadas com homens alcoólatras. E aí muitas relatam que na época do namoro, ele bebia, mas bebia socialmente. E aí a discussão dessa pesquisa, ela passa pela questão de que o padrão de relacionamento que essa mulher aprendeu lá na infância, ela tende a reproduzir na vida adulta. Por mais que conscientemente ela avalie a situação e pense, não, eu não quero isso para mim. Isso que a minha mãe viveu, não. Eu não. Inclusive ela fala que na época do namoro, se encontrasse alguém que bebia, não, mas você bebe. Não, mas eu bebo socialmente. Depois de um tempo, a pessoa se tornava alcoólatra. O que eu aprendo nas minhas relações? Quando pequena, eu aprendo nas minhas relações com as pessoas que cuidam de mim, os responsáveis, meus pais, o que é amor. O que é amor? E quando eu estiver no momento de escolher um parceiro para mim, a probabilidade de eu escolher esse padrão de amor igual é muito grande, é porque é ali que eu reconheço o amor. Não me ensinaram que aquilo era amor, que a minha mãe apanhava do meu pai, ficava com meu pai, mesmo sendo alcoólatra, porque amava ele. Foi isso que eu aprendi. E aí eu não me permito a olhar para isso. Eu tinha até anotado, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho habilidade. Por quê? Porque aquilo é confortável para mim.
Então, a autossabotagem, ela está muito relacionada com um comportamento, olha que louco, né? De segurança. É ruim, mas aqui eu me sinto seguro. É ruim, mas aqui eu sei lidar. Se chegar alcoolizado, eu já ensino meus filhos, todo mundo quieto, todo mundo quieto. Porque eu já sei que eu tenho que me comportar assim. E isso é muito menos desconfortável do que o comportamento de dizer, não, isso eu não quero. Quantas experiências de consultório eu já vivi de pessoas que têm na sua trajetória de vida a vivência de ter crescido em famílias desestruturadas e dizer, eu não quero isso para mim. E aí, quando está em busca de uma relação, encontra uma relação diferente dessa que ela viveu, saudável, mas ela não consegue reconhecer. Ela vai dizer, é melado demais, liga toda hora. Imagina, tá preocupado como eu sair na prova. Uai, mas não é isso que ela verbaliza que ela quer? E aí ela encontra um assim e não serve? Serve qual? Serve aquele que nem viu que você pintou o cabelo. Porque esse é o padrão que eu tinha. É um desafio, né? Mas olha como o autoconhecimento pode ajudar a gente nesse processo. E eu ainda vou enfatizar novamente. É possível. Acredite. Espero ter respondido, Maju. Respondeu. Nossa, que delícia, professora Valéria, tudo isso que está nos dizendo, né? E a gente está aqui olhando a participação dos nossos alunos e para falar sinceramente com você, a gente precisava um dia inteiro para poder estar respondendo tanta pergunta inteligente. Nossa, teve gente que escreveu aqui sobre filosofia para fazer, mas nossos alunos são terríveis. E aí me deixa nessa situação que a gente não sabe que escolher como perguntar. Mas, como isso não é minha tarefa, vou passar novamente essa tarefa para a Maju, para ela selecionar mais uma pergunta para vocês, e agora representando os alunos da ETEC. Por favor, Maju. Nossa, professora, que tiro foi esse? Só isso que eu tinha a dizer, entendeu? Meu Deus, tô abalada, tô um pouco tensa aqui, eu não sei se eu vou conseguir dormir aquelas brincadeiras, mas é porque, meu Deus, sério. E, assim, eu acho que isso está bastante atrelado também, quer dizer, você disse isso em outras palavras, né, mas eu entendo, acho que muito eu tirei de mim mesmo isso, que é bastante medo envolvido, né? Medo do novo, eu lembrei de músicas aqui que falam isso, e, enfim, muito medo, né, de sair da zona de conforto, enfim. E aí, pensando nisso também, e aí eu acho que pode ser uma boa conclusão, bastante gente perguntou aqui também sobre como que a gente pode começar a se autoconhecer, né, quais são os passos, e como que a gente pode seguir esse caminho do autoconhecimento, que eu entendo que é uma coisa contínua, constante, até porque a gente muda bastante, né, mas como que a gente pode, sabe, se autoconhecer? Vamos lá. Talvez eu fique um pouquinho repetitiva agora, mas acho que vou tentar ser concisa para a gente conseguir responder. Primeiro é querer, porque não é um processo simples. A literatura, de modo geral, a de senso comum, a que não é específica da psicologia, fala de autoconhecimento de uma forma muito encantada. Se conhecer é legal. É só você olhar para o espelho. Olhe para dentro de si. Bom, uma que quando a gente sozinho vai olhar para dentro de si, o que é olhar para dentro de si? Né? Cadê o dentro? Começa por aí. Já é uma dificuldade. E aí dá aquele primeiro blackout, né? Puxa, olhei para dentro de mim e não enxerguei nada. O que será que isso quer dizer? Às vezes a gente também olha para uma situação específica, neste momento que a gente está querendo começar essa aventura, e é uma das situações mais doloridas que a gente pode estar vivendo. Fazer isso sozinho pode ser tão sofrido,
e pode desencorajar alguém. Eu gosto muito, embora eu estude psicologia, porque a psicologia fala muito de dramas, né? Eu adoro a prevenção da psicologia. Eu adoro pensar o que a gente pode fazer para evitar a dor, evitar o sofrimento, não chegar nisso, né? Não chegar a desenvolver ansiedades extremas, o que a gente pode fazer? Então, partindo um pouco desse meu jeito de ser, eu vou dizer, olhe para você, descompromissadamente, das músicas que você gosta. O que essas músicas dizem de você, né? O que os livros falam sobre você? Sobre o que você gosta de conversar? Essas situações que eu falei de uma autorreflexão, de um olhar para si, se perguntar, se questionar, escrever, pode ajudar muito. Acho que pode ser um começo. E como você muito bem lembrou, esse é um processo contínuo. Não significa, não dá para a gente tirar uma foto, gente. Vou tirar uma foto do meu autoconhecimento e pronto, é essa. Você pode até tirar uma foto hoje de você e dizer hoje como você está. Isso significa que amanhã você diria a mesma coisa? Talvez na essência, sim. Mas acho que algumas coisas você mudaria, até porque talvez amanhã você acorde com um astral diferente, né? E isso faça com que você olhe para alguns aspectos que você ainda não olhou. Tem algumas perguntas, quando eu falo sobre isso, que são do tipo, isso quer dizer que eu tenho dupla personalidade? Bom, se a gente for pensar nessa definição de personalidade, de senso comum, a gente tem trilhões de personalidade, porque a gente se comporta diferente frente aos ambientes. Eu falei de 3 aspectos que influenciam o ambiente, que são muito importantes. A nossa história, o ambiente e a forma como a gente aprende, né? Que isso, nessa literatura rápida, que a gente tem muito acesso hoje, né, por conta do Google, não aborda. Então, as pessoas podem achar estranho ela se comportar de formas diferentes em ambientes diferentes. Sim, é importante que a gente faça isso, inclusive. Já pensou? Se você falasse com o seu chefe, com o seu professor, da mesma maneira que você fala com a sua mãe, né? Naqueles dias que você não está muito bem, por exemplo, acho que não seria uma consequência muito satisfatória. Então, sim, a gente apresenta comportamentos diferentes em ambientes diferentes, se comporta diferente e a gente muda. Então, esse constante olhar para si, eu acho que a gente tem que olhar para si com gentileza, com acolhimento, com empatia. Deixa o chicotinho de lado, né? Acho que essas atitudes, elas favorecem que cada dia a gente se encoraje mais e a gente viva melhor com essas descobertas. Professora, eu fiquei muito contente, muito emocionada ouvindo, né, as perguntas, as respostas. Realmente, os nossos alunos têm participado bastante, enviado muitas perguntas, e eu achei interessante quando eles perguntaram agora, por intermédio da pergunta da Maju, o que fazer, né, para desenvolver esse processo de autoconhecimento, como você estava falando. E eu lembrei de uma situação que eu aprendi no meu mestrado e depois desenvolvi com os meus alunos, que era o seguinte: para resgatar a história de vida, para fazer todo um trabalho de resgate da história de vida, nós orientávamos, né, que cada aluno escolhesse, de acordo com uma situação bem específica, escolhesse um retalho.
um retalho que pudesse representar um momento, um sentimento, uma emoção muito forte que tinha marcado a sua vida. E daí nós íamos costurando uma colcha de retalho. Então, todo final de aula, no curso de pedagogia, nós tínhamos uns minutinhos para tratar das questões relacionadas à trajetória, né, de história de vida, o resgate da história de vida, e eles levavam um pedacinho de retalho que realmente identificava, eles traziam de acordo com aquilo que eles achavam que era representativo. E a gente foi costurando isso no ano todinho. No final, eles tinham uma colcha de retalho e um repensar, tá? Uma reflexão muito grande, porque quando eles costuravam aquele retalho, era uma vivência, uma situação, e até um comentário, eles socializavam isso. Então, assim, quando você comentou, eu lembrei dessa experiência, que foi, assim, maravilhosa, e eu acho que é um refletir, que é um repensar, né? Uma forma da gente superar situações difíceis que nós vivenciamos e também relembrar coisas boas, coisas positivas, até mesmo como uma afirmação, uma forma assertiva da gente propor novas situações futuras, né? Então, eu gostaria, assim, de dizer para a Maju que foram muito bem colocadas as perguntas, né, representando aí os nossos queridos alunos, a professora Rosimeire, e gostaria, professora, assim, antes de finalizar a nossa palestra, esse nosso bate-papo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações, né, porque eu acho que é muito importante qual o seu olhar a partir do seu horizonte de professora do curso de psicologia da Universidade São Judas, falando para os nossos alunos no Centro Paula Souza, numa trajetória aí, né, que nós temos de mais 6 webinários, né, 6 diálogos que nós temos pela frente, e nós temos discutido muito isso. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações, por favor. Valéria, queria interromper, vou quebrar protocolo aqui. Posso falar, Fábio? Espera um pouquinho. Pode sim. Eu vi alguns questionamentos aqui dos alunos e me encontrei um pouco, né? Me identifiquei um pouco. Uma delas foi bem interessante. Ela diz assim: eu só consegui trabalhar o autoconhecimento quando eu fui para a terapia, né? Então, eu nunca fiz terapia, mas eu acho fundamental, acho que os jovens devem procurar essa ajuda, né? Essa ajuda é importante. Eu gostaria muito que as nossas escolas pudessem, né, atender os alunos sempre que preciso, mas a gente orienta as escolas que quando os alunos se sentirem, né, em situação de busca de ajuda, de angústia, de depressão, é importante, sempre tem um professor com quem eles se identificam, né, tem colegas com quem eles se identificam, então esse acolhimento é fundamental nesses momentos, né, que ocorre muito com a juventude. Eu me preocupo muito com isso e por isso nós temos desenvolvido muitos projetos, um deles com a Sociedade Brasileira de Psicanálise, para preparar os nossos professores para isso. E quando eu vi essa menina dizer, por que eu só consegui dessa forma, né? A gente sabe que a terapia faz exatamente isso, né? É um trabalho interessante, mas ele é feito por um profissional especializado. E como é que a gente faz isso, né? Porque eu sou professora de matemática, eu sou cartesiana, para mim tudo tem que ter roteiro, né? Então, como é que eu vou trabalhar meu autoconhecimento? Tem um roteiro para isso? Tem perguntas que eu posso me fazer, né? Eu acho que isso é importante, acho que isso, para eles, talvez tenha ficado um ponto de interrogação, né? Como é que, de fato, tem técnica para isso? Ou não? Né? Onde é que eles podem buscar isso?
Porque você especificou muito bem todas as fases, mas eu estou me imaginando aqui uma aluna, né, que de fato tem a Maju, ela sentiu a importância disso, que ela disse assim, eu vou refletir a semana inteira, né? E acho que esse foi o sentimento de grande parte dos nossos alunos. O que eu queria te perguntar é isso, quer dizer, tem uma forma direcionada, mais eficiente, de praticar essa reflexão, ou ela tem que ser solta mesmo, segundo o sentimento de cada um dos nossos jovens? Ai, que papo bom, gente. Nossa. Até anotei aqui, porque eu quero falar de tudo, né? Laura, vou começar pela Sônia, que falou da coxa de retalhos, que eu achei um trabalho belíssimo. Eu, com uma perspectiva humanista, e entendo que essa construção em conjunto faz um bem, a gente divide sentimentos, compartilha, acolhe, é muito positivo. E uma das analogias que eu faço também, quando eu falo de autoconhecimento, é com a coxa de retalhos, porque eu acho que são os pedacinhos, né? E eu gosto bastante da coxa de retalhos, porque me lembra um trabalho de patchwork, aquele trabalho lindo, colorido, e assim, de repente eu tenho naquele meio um tecido que não tenha tão boa qualidade, que isoladamente não seja tão bonito, viçoso, mas que dentro dessa composição faz uma diferença, se encaixa bem. Então, o que isso me faz pensar sobre autoconhecimento? Eu falei que tudo na nossa vida ajuda nessa construção, me faz quem eu sou, tudo que eu vivi. Então, até mesmo as experiências que não foram positivas, tem pessoas que vivenciam experiências trágicas, que a gente se questiona como vai conseguir continuar frente ao ocorrido. E, felizmente, muitas conseguem. Então, dessa situação, eu estou falando desse tecido, que é esse tecido escuro, que parece que não combina com nada, mas que na composição dessa coxa, ele se encaixa, ele cai bem, ele pode até ter um destaque diferenciado. Isso quer dizer que olhar para o meu passado significa entender que tudo aquilo que eu vivi faz parte de quem eu sou. E aí, eu vou já tentar responder a Laura. Enquanto você estava falando, Laura, fui eu que fui para o espelho. Fui eu que fiquei pensando nas minhas reflexões como a Maju. Porque é desafiadora a pergunta que você me fez, porque eu sou uma profissional da psicologia, né? Eu vivo há 30 anos a psicologia. E eu sempre converso comigo mesma no sentido de tentar ser humilde, isso é, a psicologia não responde tudo. A gente tem a filosofia, né? Vocês falaram, acho que a Rosimeire falou que tinha um aluno fazendo questões relacionadas com filosofia e tudo mais. Enfim, a gente tem várias outras áreas do conhecimento que se propõem a refletir sobre questões humanas também. Então, eu sempre faço essa autorreflexão profissional, né? Porque a minha tendência é te dizer, o melhor caminho é a psicoterapia. E por quê? Até falei, comecem pelas coisas prazerosas, porque vai chegar um momento que você vai se deparar com aquilo que você não quer ver. Tem um texto do Rubem Alves que eu gosto muito, que chama O Terror do Espelho. Que é isso. Que medo de olhar. E quando eu estou sozinha nesse processo, e eu me deparo com esse aspecto, com essa característica, com essa minha história de vida, sozinha pode ser muito difícil. É o que em algum momento eu falei. Na psicoterapia, nós temos, até também de forma bastante cartesiana, toda essa minha fala foi pautada num autor chamado Skinner, que
usa o pragmatismo da lógica na análise do comportamento. Então, ele fala daqueles aspectos que eu contei para vocês, olha, olhe para o ambiente, por isso que eu disse, vocês não vão encontrar num texto de senso comum falas específicas sobre a influência do ambiente no seu comportamento, ele vai falar de uma forma mais leve. O Skinner nos ajuda a olhar de que maneira que a gente faz com que alguém mantenha aquele comportamento dele. E tem uma lógica para isso, que eu não consigo explicar para vocês, gente, tem que ter, o curso de psicologia tem 5 anos para a gente aprender isso. Mas, assim, uma lógica, o processo, você me perguntou, né, um direcionamento mais eficiente, que realmente me encaminhe para isso. Solitário, eu acho que a gente consegue ter muitos ganhos, eu acho que a gente consegue iniciar, eu acho que vai me trazer ganhos, mas eu entendo também que vai haver um momento que o auxílio do profissional é imprescindível, porque a minha tendência é recuar, é não querer ver porque dói demais, né? E aí o profissional, ele tem toda uma técnica para acolher, para dar um tempo para a pessoa se reestruturar, se fortalecer para poder voltar a ver isso, a tocar nesse assunto novamente, né? Hoje, a psicologia, ela está bastante acessível para a sociedade. Ainda mais nos dias de hoje, os nossos conselhos, as nossas entidades de formação se movimentaram para isso. Então, o atendimento online, por exemplo, que era muito mais burocrático antes da pandemia, todos nós fomos pensar em soluções para que a gente mantenha as questões éticas ligadas ao trabalho do psicólogo, que a gente consiga manter isso e também consiga ajudar com o nosso trabalho. Então, a gente tem muitas, se vocês quiserem, depois eu posso mandar para a Sônia, tem muitas instituições que estão fazendo atendimentos voluntários, acolhimento. É óbvio que o processo de psicoterapia, ele não, de psicoterapia não, de autoconhecimento, ele não se cabe em 6 encontros, por exemplo, mas é o início, né? E, de repente, você consegue ficar na instituição, ter encaminhamento para continuidade do atendimento. Lá na São Judas, a gente tem o Centro de Psicologia Aplicada, que está fazendo atendimento online e também presencial. Então, para aqueles alunos que estão mais distantes da Moca, que a gente fica aqui na Moca, também poderiam ter esse acolhimento através do Centro de Psicologia e do atendimento online. Eu gostaria muito de poder responder para você de uma forma bastante objetiva e que ajudasse mais além do que eu falei. Mas... Foi ótimo, foi ótimo. Eu enxergo que é realmente muito difícil sozinho em determinados pontos. Mas não desanimem, comecem. Claro. Você pode se surpreender. Tá? Bom, eu queria falar também... a Sônia perguntou o que eu senti desse nosso encontro. A Laura, lá no começo, falou que a equipe é nota 1000. E através, isso eu já pude perceber pelos nossos encontros, né, que começaram já ontem, mas eu também posso perceber que essa equipe nota 1000 se reflete em alunos nota 1000 também. Eu vejo no comportamento não verbal de vocês aqui na telinha, quando vocês vão me fazer perguntas, e falando das perguntas do chat, a quantidade de perguntas interessantes e o movimento que isso deve estar trazendo, eu não tenho acesso a esse chat, né? Ainda bem, porque eu ia ficar maluca de tentar responder todos, mas que bacana ver essa participação. Eu me atrevo a dizer que essas pessoas já estão começando a fazer diferente, né? Parabéns, continuem nessa caminhada. Foi um prazer. Olha, eu não esgoto esse assunto aqui, eu já vi os temas das outras palestras, conheço os profissionais também, são excelentes,
Então, eu estendo novamente também o convite para que vocês continuem participando, continuem com essas reflexões. Eu sei que tem amigas que vão falar sobre os sentimentos, as emoções. Acho que o Tiago, que fez a primeira pergunta, deve participar dessa palestra que vai falar sobre isso. Tem uma palestra que fala, acho que especificamente de saúde mental. Então, continuem. Vocês estão no caminho. Muito obrigada, gente. Obrigada pela generosidade, por essa troca. Foi muito bom para mim também. Professora Valéria, muito obrigado. Professora Laura, muito obrigado. Foi muito pertinente as suas colocações, tá? E a Valéria também, né? Eu acho que explicou um pouco mais para nós. E isso é ótimo, porque está todo mundo aí se perguntando, todo mundo se questionando e querendo se autoconhecer melhor. Então, eu acho que ficou uma provocação muito positiva, algo que nós devemos considerar como muito bom e também um gostinho de quero mais. Eu acredito que para os próximos encontros que nós vamos fazer quinzenalmente, né? Então, sempre nesse horário, eu já estendo o convite para os alunos, nós vamos mandar pelos os diretores de vocês, vamos mandar também pela supervisão educacional. Então, assim, todos estão convidados a participar dos próximos encontros, que nós vamos terminar só em novembro, tá bom? Então, nós temos muitos encontros importantes e que vão contribuir com todos nós, né? Todos nós estamos aprendendo muito. Então, eu quero agradecer a nossa diretora superintendente, professora Laura Laganá, quero agradecer a professora Emilena, também nossa vice-diretora superintendente, o Armando, nosso chefe de gabinete, que sempre contribui muito, o professor Almério, ele é o coordenador da CETEC, e também o professor Rafael, coordenador da CESU, do Ensino Superior. Então, agradeço em nome deles todos os nossos diretores, coordenadores, professores e todos os nossos alunos. O nosso muito obrigado. E também agradeço, na pessoa da professora Valéria, toda a equipe da Universidade São Judas, né? A professora Cristiane, que coordena esse trabalho lá, e todos os próximos palestrantes que se dispuseram a contribuir com todos os nossos eventos. Então, o nosso muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite.